E aí, galerinha da Top Invest, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje da CPA10, a gente vai falar sobre a adequação dos produtos de investimento ao perfil do investidor. Para adequar os produtos de investimento ao perfil do investidor, a gente tem três aspectos básicos, que é o objetivo do investidor, o horizonte de investimento e a relação risco e retorno. Sempre que a gente fala de objetivo do investidor, sempre vem aquela máxima: qual que é o melhor investimento para mim? Saber qual é o melhor investimento para você depende de vários fatores. Não existe um investimento melhor ou pior. O que existe é o investimento mais adequado para a sua situação. Se você quer comprar uma casa, tem um investimento X que é a melhor oportunidade. Se você quer viver de renda, é outro investimento que vai ser melhor para você. Mas, via de regra, quando a gente fala de objetivos do investidor, a gente fala do prazo do investimento, o perfil de risco e qual é o objetivo para investir. No prazo de investimento, é muito importante para que você não indique um produto de investimento que não é adequado ao prazo. Por exemplo, se a pessoa quer se aposentar, a poupança não é um bom investimento. Em contrapartida, se a pessoa quer só comprar um carro no ano que vem, o investimento em um plano PGBL ou VGBL, que são planos de previdência complementar, não são um bom investimento também. E sempre que a gente fala de investimento na renda fixa, principalmente, que não a poupança, a gente tem um imposto de renda de forma regressiva, que é de 22,5% até 6 meses, chegando a só 15% depois de 2 anos de investimento. Outra coisa super importante é o perfil de risco. A gente tem basicamente 3 perfis de risco. A gente tem o conservador, que é aquela pessoa que não quer perder capital de forma alguma. A gente tem o investidor moderado, que aceita correr pequenos riscos visando ter um retorno um pouquinho acima do investidor conservador. E o investidor arrojado. Esse investidor está apto a correr riscos maiores, buscando sempre uma rentabilidade ainda maior. Esse tipo de investidor normalmente tem na carteira de investimentos mais de 30% dos ativos em renda variável, porque esse tipo de investimento, no longo prazo, costuma ter rentabilidades bem superiores. E outra coisa importante é o objetivo do investidor. Como eu falei antes, não é recomendado uma previdência privada para alguém que quer investir só durante um ano. Existem diversos fatores por isso, como a taxa de carregamento, a tributação que é bem diferenciada em planos de previdência, enfim. Da mesma forma, uma pessoa que quer investir para o longo prazo, a poupança não é o melhor investimento. Aí sim vem um plano de previdência privada, investimentos em renda variável, imóveis, enfim, esse tipo de coisa. E a gente não pode falar dos objetivos de investir sem falar sobre os horizontes de investimento, que são divididos em 3 categorias. A gente tem o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Investimentos de curto prazo normalmente são investimentos de até um ano. Para quem quer investir no curto prazo, as melhores opções de investimento geralmente são poupança, LCI, LCA, CDB e o Tesouro Direto, todos investimentos de renda fixa com a tributação mais simplificada. Para o médio prazo, a gente tem algumas oportunidades mais interessantes, como fundos de investimento multimercado, que às vezes demoram um pouco mais para dar retorno, os títulos do Tesouro em geral e os CDBs. O médio prazo é considerado normalmente de 1 a 5 anos de intervalo de investimento. Já para o longo prazo, que é de duração superior a 5 anos, é importante investir em ativos reais, como imóveis, empresas, ações, fundos de investimento imobiliário, que são um produto fantástico, e a gente não pode descartar sempre o Tesouro Direto, que é sempre uma ótima forma de investimento. Sabendo o horizonte de investimento, a gente passa para a relação risco-retorno. Sempre que a gente fala de risco e retorno, vem aquela máxima: quanto maior o risco, maior o retorno? Nem sempre, né? Quando a gente fala de risco, é importante haver diversificação. É importante você saber que não existe nenhum investimento com risco zero. Até mesmo a poupança tem riscos de investimento. Por isso é sempre importante você lembrar daquela frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta. O maior investidor de todos os tempos, que é o Warren Buffett, conta no livro dele que para você ser um investidor de sucesso, tem basicamente 2 regras. A regra número 1 é nunca perder dinheiro. E a segunda regra é nunca esquecer da regra número 1. Então a diversificação é importante para você minimizar o risco dos seus investimentos. Quando a gente fala em risco, é importante lembrar que existe a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é possível prever a rentabilidade do investimento. São CDBs, Tesouro Direto, debêntures, enfim, tudo que é previsível a rentabilidade. E a renda variável são aqueles investimentos que não é possível prever o retorno, ou seja, ações, opções, fundos de investimento imobiliário, imóveis, empresas, todos esses são investimentos de renda variável. Então, relembrando, investimentos de renda fixa tem a rentabilidade altamente previsível e investimentos de renda variável é impossível prever a rentabilidade. E para finalizar essa aula, eu gosto de falar sobre o break-even. O break-even é um termo em inglês, traduzindo alguma coisa como empate. O break-even é um cálculo de quanto é necessário você recuperar do seu patrimônio para voltar a estacar zero. Por exemplo, se você perdeu 1% do seu capital, você vai passar a ter 99%.
Para voltar ao 100%, você precisa recuperar 1,01%. Parece pouco, né? Mas a coisa vai piorando. Olha só, se você perder 10% do capital, você vai ficar só com 90%. Para voltar a estaca zero, ou seja, você ter 100% do seu capital novamente, você vai ter que ganhar 11,11% do seu capital. E a coisa fica feia mesmo quando você perde 50% do capital. Se você perdeu 50%, obviamente vai ter só 50% do capital. Para voltar a estaca zero, é necessário dobrar o capital. Você vai ter que recuperar 100% do seu capital para voltar a estaca zero. Gente, dúvidas? Mande para mim atendimento@topinvest.com.br. Não deixe de adquirir o curso completo clicando aqui no link abaixo. Clique em gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho do YouTube para receber as próximas aulas da CPA10. Muito obrigado e bons estudos a todos!